Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Shopping em Goiânia é reconhecido pela alta empregabilidade de pessoas com deficiência. Gestantes e lactantes não podem atuar em atividades insalubres. E no bloco de entrevistas, o procurador do Trabalho, Alpiniano Lopes, fala sobre a escravidão no Brasil. O Hora Extra está começando agora. Em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que gestantes e mulheres que estejam amamentando não podem ser expostas a agentes nocivos. A permissão de trabalho de gestantes, lactantes e ambientes insalubres foi um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017. A gravidez e o pós-parto são fases da vida da mulher que exigem cuidados especiais. A saúde da mãe e do bebê precisa estar sempre em primeiro lugar, inclusive no ambiente de trabalho. Segundo o antigo texto da Consolidação das Leis Trabalhistas, grávidas e mulheres que amamentam não podiam trabalhar em locais insalubres, em hipótese nenhuma. Bom, atividades insalubres são aquelas que o trabalhador está exposto a algum agente químico, físico, que prejudique a condição de saúde. Um exemplo, eu trabalho em um local que tem um ruído, um barulho muito alto, isso pode me provocar surdez, então aquele ambiente é insalubre. Eu trabalho em um local dentro de uma câmara fria, um local muito gelado, muito frio. Isso traz problema para a minha saúde, circulação, má condição da própria formação da pessoa. Nessa situação, a empresa era obrigada a afastar a trabalhadora de locais que poderiam prejudicar a saúde. Mas com a reforma trabalhista em 2017, a regra mudou. Passou a ser permitido o trabalho da gestante em algumas atividades consideradas de grau mínimo ou médio de insalubridade. Nesses casos, a mãe só poderia ser afastada da função com a apresentação de atestado médico. Já para a lactante, independente do grau de insalubridade, o afastamento só era possível com recomendação médica. Com a reforma, possibilitou o trabalho da mulher em atividades de grau médio e mínimo, ou seja, aqueles que não são tão agressivos para o organismo como a insalubridade em grau máximo. Para a trabalhadora, ela pode amamentar, inclusive tendo esse tipo de atividade, e nesse caso eu achei até mais agressiva a alteração para possibilitar para a lactante esse tipo de atividade, que nesse caso, eu acho que não deveria ocorrer. O assunto gerou polêmica e foi parar no Supremo Tribunal Federal. Foi aí que o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma liminar suspendendo a norma, decisão confirmada também pela maioria dos ministros do STF. Eles entenderam que esse ponto da reforma trabalhista contraria a Constituição Federal, já que a lei prevê proteção à maternidade e à criança, incluindo o recém-nascido. Isso significa que o trabalho de gestante e lactante em qualquer tipo de atividade insalubre voltou a ser proibido. O advogado concorda com a posição do Supremo. Segundo ele, os legisladores da reforma trabalhista podiam ter dado opção para a mulher decidir sobre o afastamento do serviço. Eu achei de forma muito prudente o STF ter agido declarando a inconstitucionalidade da norma. Por quê? A legislação ela poderia ter sido um pouco melhor elaborada para possibilitar aquela mulher que deseja trabalhar nessa função, que tenha insalubridade, mas que comprovadamente esse agente insalubre não agride a saúde dela e da criança, que é o principal objetivo da norma. Isso teria que ser uma opção da pessoa, do empregado, mediante autorização médica, e não da forma que ficou a construção legislativa. Nas ruas, algumas mães acharam que a decisão beneficia a mulher. Eu achei positivo, porque eu mesmo não trabalharia num lugar assim, porque eu não iria colocar a minha vida em risco, nem a do meu filho. Assim, que não venha arriscar nem a mãe, nem o filho, Para mim, eu apoio. Ser afastado, porque precisa de um tempo para a mãe e para o filho. Seja dentro da barriga ou no colo da mamãe, uma coisa é certa. Essas fofuras precisam de todo o cuidado possível para que cresçam saudáveis e com muito amor. Pessoas com deficiência enfrentam problemas no mercado de trabalho. Por outro lado, as empresas alegam que as vagas oferecidas não são supridas. Mas um shopping de Goiânia faz a diferença e é reconhecido pela alta empregabilidade de pessoas com deficiência.
A deficiência na audição e na fala não impede Eudes de cumprir as tarefas no escritório. Ele separa documentos, tira cópia, comunica com os amigos e se sente respeitado no ambiente de trabalho. Mas nem sempre foi assim. Com a ajuda da colega Morgana, Eudes conta na língua brasileira de sinais as dificuldades que enfrentou em empregos anteriores. Porque as pessoas aproveitavam, passavam muito um trabalho pesado, uma carga horária mais pesada. Como eles não conseguiam se comunicar, né, achavam assim, não, ele não vai contar para ninguém, não vai comentar. Aqui nessa empresa onde Eudes trabalha hoje, a história é diferente. Começou na limpeza, foi promovido, agora é auxiliar administrativo e até ensina Libras para os colegas. Há 6 anos eu aprendi com Eudes a se comunicar com eles, a viver um pouco desse mundo com eles. E assim, é de suma importância para a gente e para eles. A felicidade que eles têm de ver a gente comunicando com ele, essa troca gera uma alegria imensa para nós. Magna também é deficiente auditiva, mas isso é só um pequeno detalhe perto da dedicação que tem ao trabalho. Boa funcionária, ela já soma 12 anos de empresa. Ela já ficou bem surpresa, porque o Flamboyant tinha esse interesse de contratar o surdo, né, inserir o surdo no mercado de trabalho. E cada vez mais foi chegando outros surdos, e aí ela foi podendo se relacionar, comunicar com as pessoas e também os próprios colaboradores ouvintes do Grupo Flamboyant. Este grupo tem se destacado por empregar várias pessoas com deficiência como Eudes e Magna. Hoje são 20 funcionários nessa situação que ocupam diferentes cargos. A integração deles acontece de uma forma muito natural. Faz parte do DNA do shopping, da essência do shopping, o humanismo. Então, tê-los conosco e integrá-los da maneira mais natural possível é o nosso grande objetivo. E todas as áreas onde esses profissionais vão trabalhar, existem líderes, né, capacitados, treinados, que têm a linguagem de sinais fluente e que faz essa integração deles junto à equipe. A gerente de gestão com pessoas conta ainda que são realizadas oficinas de Libras e projetos para estimular a inclusão no ambiente de trabalho. E o resultado disso tem sido muito bom. São bastante comprometidos, nós temos colaboradores aí com 13 anos, com 10 anos, com 6 anos, não faltam fácil no trabalho. Eles têm um senso de pertencimento e de valorização à empresa que é impressionante, que realmente chama muito a nossa atenção. Pela lei de cotas, toda empresa com mais de 100 empregados deve preencher de 2% a 5% dos cargos com reabilitados da Previdência Social e pessoas com necessidades especiais. Quem não cumpre a regra pode receber multa, que varia de R$ 2.000 a R$ 233 mil. Recentemente, uma empresa de Aparecida de Goiânia foi autuada por não obedecer à norma. Ela alegou que não encontrou um número suficiente de candidatos para cumprir a meta das cotas, mas a Justiça do Trabalho entendeu que a empresa não se empenhou devidamente para observar a lei. Este gerente jurídico explica que se a empresa realmente quer cumprir a lei de cotas, é necessário buscar parcerias com entidades e fazer ampla divulgação. O Flamboyant dispõe de várias parcerias com associações voltadas aos deficientes. Então, essas associações sempre estão em contato com os departamentos justamente para fazer essa integração. As mídias sociais hoje têm um poder muito grande de atração e de visualização das pessoas, então divulguem todas as mídias sociais, façam parcerias, entendeu? Ele ressalta ainda que na empresa todos os cargos estão abertos para pessoas com deficiência. O grupo está tão satisfeito com o desempenho deles que o número desses colaboradores supera a quantidade mínima exigida pela lei. Ela está falando para as empresas cada vez mais, né, dar essa oportunidade para o surdo, para ele poder se mostrar, né, que ele é capaz também de desenvolver e também colocar outros surdos para que eles possam se relacionar. Magna, a pior surdez é a do preconceito. Mas vocês estão de parabéns. E falando em parabéns, descobrimos que no dia da gravação era aniversário do Eudes. Fiz questão de aprender os sinais só para cumprimentar o entrevistado. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço, Eudes, por ensinar que é possível vencer as limitações com simplicidade e determinação. No próximo bloco, o procurador do Trabalho, Alpiniano Lopes, fala sobre o trabalho escravo no Brasil. Ainda é preciso combater essa prática em pleno século XXI. O Brasil foi a última nação do mundo ocidental a abolir a escravidão de forma oficial, o que ocorreu no final do século XIX.
O trabalho escravo, no entanto, continua deixando suas marcas na sociedade e nos trabalhadores explorados, expostos a todo tipo de violência e humilhação. Informações recentes estimam a ocorrência de 200 mil trabalhadores no país em regime de escravidão, segundo dados do Índice de Escravidão Global, elaborado por organizações não governamentais ligadas à Organização Internacional do Trabalho. E sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Procurador do Trabalho, Alpiniano Lopes. Seja bem-vindo ao programa Hora Extra, doutor. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês. Doutor Alpiniano, uma pesquisa recente divulgada pelo Ministério da Economia retrata o perfil das vítimas do trabalho análogo a de escravo. O levantamento mostra que a maioria dos trabalhadores submetidos a condições degradantes de trabalho estavam na informalidade ou desempregados. Isso significa que o aumento do desemprego no Brasil pode ensejar mais exploração dessa força de trabalho? Sim, certamente que sim. Olha, a pessoa desempregada, ela aceita qualquer condição. Imagina, você está com fome, seu filho está lhe pedindo alimento. Então, se tem um trabalho que é degradante, se tem um trabalho que é difícil, se estão te explorando, você quer ser explorado nessa hora. Então, você não tem condições de dizer não à exploração. Então, você aceita qualquer condição porque você quer alimentar. Então, você aceita tudo que vier. Então, começa até, inclusive, a achar que é normal ser explorado. É normal ir a uma jornada exaustiva, é normal trabalhar em qualquer condições, desde que ele tenha um alimento. Então, bem pior do que o escravo antigo, né? Que ele trabalhava pelo prato de comida, mas ele era bem tratado. Hoje ele trabalha pelo prato de comida e se ele morrer, ele é descartável. E as perspectivas da economia brasileira também não indicam uma melhora, né, nessa taxa de desemprego, né? Isso. Infelizmente não. Infelizmente não. Realmente a gente está vendo que a crise é bastante grande e essa parece que é bem profunda, né? Doutor Alpiniano, a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, né, a ligação dele agora ao Ministério da Economia, impactou de alguma forma o trabalho de fiscalização exercido pelos auditores fiscais? Impactou e muito. Aliás, o Ministério do Trabalho, mesmo antes da extinção, já tinha uma séria dificuldade pela falta de recurso. Então, o corte do recurso, o corte de orçamento, isso trouxe muita dificuldade. Há muito tempo não tem um concurso para auditor fiscal do trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, ele já vem sendo precarizado há bastante tempo e agora com a extinção, mais complicado, porque ele está vinculado à economia. A economia está vinculada ao capital e não ao trabalho. Então, é muito difícil essa situação. Em 2018, foram encontradas 1.723 pessoas trabalhando em condições análogas às de escravo, das quais 1.113 foram resgatadas. De que forma é feito esse resgate desse trabalhador vítima de trabalho escravo? Olha, são formados grupos móveis de combate ao trabalho escravo. Esse grupo móvel é organizado pelo pessoal do Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, e é composto também pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública e a Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. Feito o grupo, faz a abordagem no local. Então, teve a denúncia, pega essa denúncia, vai em vários locais, isso é feito a nível nacional, tem quatro equipes móveis que ficam em Brasília e elas são deslocadas para cada estado e se faz esse combate. Também nas próprias regionais é possível fazer isso aí. Tem o grupo rural do Ministério do Trabalho que também organiza essa operação nesses mesmos moldes com esse grupo, só que aí no Estado não tem essa composição toda, vai só o Ministério do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, mais a pessoal da segurança. E aí faz a abordagem e lá faz o resgate dos trabalhadores. O que é esse resgate? Exatamente acabar com o contrato, encerrar o contrato de trabalho deles, fazer a indenização, buscar o dano moral coletivo, o dano moral individual e encerrar o contrato. Simplesmente, olha, não há condições desse trabalhador trabalhar nessas condições, porque é indigno, então o direito dele não foi respeitado, então ele não pode continuar trabalhando dessa forma. Certo. E que condições são oferecidas para que esse trabalhador não volte a ser explorado novamente? Olha, esse é uma das dificuldades maiores, porque era necessário que houvesse uma política pública maior a nível de Brasil. Nós temos, isoladamente, em alguns casos, onde se dá curso, onde ele tem o treinamento, eles recebem o seguro-desemprego, só que o seguro-desemprego atendeu por um período curto. Sim. Mas já aconteceu da gente encontrar um trabalhador esse ano e o ano que vem encontra ele de novo, ele virar quase um escravo profissional. Então é preciso realmente que tenha treinamento, que tenha mais qualificação. Então o governo precisa investir bem mais alto do que só na fiscalização, só na repressão. É preciso também dar condição a esse trabalhador.
Doutor Opiniano, o senhor que atuou muitos anos em Goiás, né? 13 anos, não é isso? 13 anos. E hoje está no estado do Rio de Janeiro. Existe alguma diferença no perfil do trabalhador que é explorado lá e aqui? Sim, é bem interessante isso aí. Aqui no estado a gente verifica realmente, o pessoal vem do Nordeste para o corte de cana, vem do Nordeste para a construção civil. No Rio de Janeiro, assim como em outros estados, é mais o estrangeiro. Ele vem e ali ele é explorado, nas pastelarias, na pequena indústria, na questão toda, às vezes pelos próprios conterrâneos. E no caso, então, seria um trabalho análogo a de escravo urbano? Urbano, mais urbano que rural. Aqui no Goiás é mais rural do que urbano. Doutora Opiniano, nós vamos agora à pergunta do Túlio César Lucas, que é servidor aqui do TRT de Goiás. Doutora Opiniano, em razão dos problemas que o Brasil tem enfrentado atualmente nas fronteiras, especialmente com a Venezuela, o senhor acredita que a entrada de venezuelanos ou de outros estrangeiros no país pode fomentar ainda mais o trabalho escravo? Olha, realmente boa pergunta. Tem fomentado, mas não podemos fechar a fronteira a essas pessoas. Então, eles precisam desse apoio do Brasil. Nós precisamos acolher essas pessoas. Para se ver, nós somos todos também imigrantes, né? Só que não é imigrante no Brasil é o índio. Então, todos nós somos imigrantes, temos que estar de braços abertos, temos que realmente dar acolhida a essas pessoas e combater aqueles que estão explorando. E há um perigo aí de exploração realmente dessa mão de obra, né? Que vem de fora. E tem sido essa a realidade. A gente tem combatido, então, atualmente, os resgates têm dado mais desse pessoal que tem entrado pela fronteira. Seriam bolivianos também, né? Nas confecções. Boliviana e venezuelana. Mais Venezuela. Ok, doutora Opiniano, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o Procurador do Trabalho, Alpiniano Lopes, sobre o trabalho análogo a de escravo no Brasil. Voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o Procurador do Trabalho, Alpiniano Lopes, sobre o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Doutora Opiniano, atraídos por uma boa proposta de emprego, muitos trabalhadores são submetidos a condições degradantes de trabalho, não só no campo, mas também nos grandes centros urbanos. Em que se diferencia essa exploração no campo e nas cidades? Onde que é mais difícil detectar nesse trabalho de vocês de fiscalização? Olha, a dificuldade maior é da cidade. Na cidade, porque as condições... O trabalhador geralmente mora na sua casa. No campo, ele tem um alojamento, então você vê em que condições ele está alojado, em que condições ele foi encontrado, de onde ele veio e tal. Já na cidade, como há um desemprego muito grande, então você encontra o trabalhador que ele vai para casa, ele retorna para casa, mas as condições de trabalho dele são as piores possíveis. Mas aí a dificuldade de se encontrar, porque lá você vai encontrar um barracão muitas vezes, você vai encontrar a exploração, você vai encontrar o trabalhador sem o direito de ir e vir, porque ele tem uma dificuldade de locomoção, então aceita qualquer condição. Na cidade, já há uma independência maior do trabalhador. Ele poderia não se submeter àquilo, se não fosse o desemprego tão grande, mas há essa dificuldade dessa identificação. Na construção civil, por exemplo, você chega, você sabe que realmente ele está submetido a essa condição toda, que são as piores possíveis, mas você vê que em torno dele tem pessoas que estão pior do que ele. Então, vem esse discurso do empregador achando que o fato de eu dar um emprego está bom demais. Só eu dar um emprego já está muito bom. Então, na área urbana tem toda essa questão. Né? A servidão por dívidas, né? Ainda é muito usual no Brasil? Pouco. No estado do Pará se encontra muito, porque o que acontece? A servidão por dívida, geralmente, o sujeito retém o documento e não deixa o trabalhador sair. Ele fica ali preso porque ele tem uma família, ele pegou, às vezes, uma antecipação para entrar naquela fazenda, entrar naquele emprego, e ele não consegue nunca pagar. Então, os documentos dele são retidos e tal. Mas isso é uma questão que hoje já não é mais tão usual, não. Mas, infelizmente, ainda ocorre. O doutor Cleidmar Almeida, juiz do trabalho aqui do TRT, tem uma pergunta para fazer ao senhor. Ok. Vamos lá.
Olá, doutor Opiniano. Eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários sobre a dificuldade em identificar um trabalhador rural regular daquele trabalhador que está em condição análoga de escravidão. Ok, doutor Cleidmar. Realmente, o mais importante no momento é aquela primeira abordagem. Então, o grupo móvel, o que é que ele faz? Ele nunca entra numa fazenda no finalzinho do expediente. Ele vai entrar cedo porque ele tem que ouvir esses trabalhadores desde o início, já fotografar a situação, ver em condições que eles estão, de onde é que vieram esses trabalhadores, como eles são, e verificar as 4 condições. Tem servidão por dívida? Há um trabalho forçado? O trabalhador pode ir e vir? Ou há uma jornada exaustiva? Qual é a jornada desse trabalhador? Quantas horas por dia ele trabalha? Em que condições ele trabalha? Como é que ele se alimenta? Como é que está a água? Como é que está o alojamento dele? Porque a gente vai ver se há uma degradância. Então, de imediato, a gente verifica se há qualquer uma dessas 4, porque não é necessário que seja as 4. Se houver qualquer uma dessas 4, vai ter o trabalho escravo. Se verificar que esse trabalhador está submetido à condição análoga ao escravo, ou seja, por degradância, por jornada exaustiva, por servidão por dívida ou por trabalho forçado, aí a gente faz o resgate. Há aqueles casos que estão fronteiriços, numa situação muito próxima disso, e sempre que é muito próxima disso, mas não chega a degradar o trabalhador, ele não seja coisificado, então não há o resgate. Porque a gente procura realmente não banalizar o que é trabalho escravo. Ainda existe uma polêmica do conceito do que seria esse trabalho análogo de escravo, se ele se confunde com trabalho degradante, como é que está isso? Ainda há, e inclusive, quando foi votada aquela lei onde há perda da propriedade, onde há trabalho escravo, então houve um apoio, inclusive, da bancada ruralista. Por quê? Porque eles querem mudar o que seja trabalho escravo. Porque se mudar, como eles estão querendo, vai ser apenas trabalho forçado e servidão por dívida. Sairia a degradância e sairia a jornada exaustiva. Então, hoje, com jornada exaustiva, o que seria uma jornada exaustiva? A lei não diz, mas o bom senso diz. A jornada exaustiva vai ser exatamente aquela jornada que leva à exaustão do trabalhador. Se você trabalha no ar-condicionado durante 10 horas por dia, não vai dar uma jornada exaustiva, mas se você trabalha cortando cana, numa 11 horas, por exemplo, você não vai conseguir. Você vai chegar no final do dia, você vai estar morrendo, você vai morrer por exaustão. Você vai perder essas condições. Se não tiver as paradas que é necessário que tenha, aí você vai entender que a jornada exaustiva é uma jornada superior à normal, mais que 2 horas ou mais que 3 horas, e aí você vai ter que fazer essa questão. A degradância é a mesma coisa, é a soma de várias coisas ruins, tipo água que não é filtrada, comida que não está boa, o trabalhador que trabalha muitas horas, o alojamento dele que não é bom. Então você vai somar várias coisas para chegar à degradância, quando você coisifica o sujeito. Então aí você vai realmente ter que resgatar. Doutor Opiniano, onde podem ser feitas as denúncias de trabalho escravo? Tanto no Ministério Público do Trabalho quanto nas Superintendências Regionais do Trabalho. E se for no Ministério Público do Trabalho, lá seria www.prt, no caso de Goiás, 18, no caso de qualquer outro, é só mudar qualquer região. Então, www.prt18.mpt.mp.br. Certinho. A pessoa pode mandar por e-mail, ou por telefone também, ou pessoalmente. Ou pessoalmente, ou o telefone de cada procuradoria, ou o telefone de cada Ministério do Trabalho. E a própria Pastoral da Terra também recebe essas denúncias e encaminha para a gente. Muito obrigada pela entrevista e pelos importantes esclarecimentos sobre o assunto aqui, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o Procurador do Trabalho, Alpiniano Lopes, sobre a escravidão contemporânea no Brasil. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Obrigada por sua companhia e até a próxima semana.